Então, o percurso que a gente vai fazer saindo aqui da Rua Direita, praticamente na Praça da Sé, centro de São Paulo, a gente vai ficar na colina e vendo os vales dos rios que estão em volta. Então a gente vai primeiro ali no pátio do colégio, que dali a gente consegue ver a várzea, a várzea do Carmo, aonde está correndo o Tamanduateí. Lugar que sempre ficava completamente inundado, a maior parte da história da cidade, mas hoje é um canal e pouca gente até sabe que tem um rio correndo ali, porque é a Avenida do Estado. Lá a gente vê um viaduto. Aquele viaduto está sobre o rio Tamanduateí, o principal rio da cidade durante 350 anos da história dela. Isso aqui era a entrada da cidade. Se vocês pegarem quadros históricos mostrando a vila de São Paulo, é sempre de lá para cá pintado. São Paulo tem 100 anos em que aconteceu tudo que a gente está vendo. Depois de um certo momento, o rio passa a ser o fundo da cidade, as costas da cidade. Então, tem essa coisa de a gente não valorizar o rio. E não é só nós não, viu? Até a década de 70, por exemplo, quem morasse em Copenhague queria distância dos canais. Hoje, você ter um apartamento em Copenhague de frente para o canal deve ser a coisa mais cara que deve ter na Europa, ou das mais caras que tem, porque você nada no canal. E nós vamos fazer isso, viu, gente? Nós vamos limpar o Pinheiros, nós vamos limpar o Tietê, porque todo mundo fez. É uma questão de quanto a gente ainda quer sofrer e quanto a gente ainda quer gastar. Depois a gente vai vindo, vai passar pela ladeira Porto Geral e ali no viaduto Santa Efigênia a gente já consegue ver o Vale do Anhangabaú. Ali, aquele prédio bem em frente da gente é a Câmara dos Vereadores. Embaixo dele passa o córrego do Bexiga. Você está vendo que os prédios dão uma curva para a esquerda ali, ó? Sim. Aquele é o Itororó, tá vindo de lá. Daquele vão que os prédios fazem um alinhamento. Você consegue ver? E é a 23, né? A 23. Olha lá, olha os prédios lá, sem nenhuma construção. Ele tá vindo daqui. Um tá vindo de frente e o outro vem da direita. A gente não consegue ver. Ele vem aqui em frente ao Joelma. Ele vem da direita do Joelma, pela 9 de julho. Tá. É o Saracura. O rio Anhangabaú é formado por esses três braços. Bom, quando a gente vê no jornal que o pessoal fala assim, bom, na Praça da Bandeira encheu, ficou um congestionamento e tal, a gente traduz para isso. A gente fala assim, olha, é época de chuva, é época de cheia no encontro do Itororó com o Saracura e com o Bexiga. Não é nada mais... São 3 rios, né? São 3 rios se encontrando. A 25 era uma rua que nem do Velho Oeste americano, só de um lado. O outro lado era o rio. O porto. Olha aqui, ó. Isso aqui no meio é a Ilha dos Amores, gente. Tinha isso? Um lugar maravilhoso, com quiosques. O pessoal ia, chama Ilha dos Amores, o pessoal ia namorar de barco e tal. Tinha bichos e tal. O Parque Dom Pedro era muito bonito. Então, quando enche de água na 25, fala, pô, o rio encheu até aqui. Não, a 25, as ruas é que chegaram até o rio. É a mesma coisa as marginais. Quando o cara fala assim, o rio encheu a marginal, não, a marginal entrou no rio, né? Porque era tudo cheio de curva, ele era assim, ó. A relação das enchentes está completamente relacionada à presença de rios em São Paulo, tá? Então as pessoas esquecem disso, então acham que vão acabar com as enchentes um dia, nos lugares onde ela acontece. Os lugares onde ela acontece é onde elas têm que acontecer, certo? Então às vezes elas são agravadas por algumas coisas. Por exemplo, a gente está numa praça enorme, a gente sabe que no vale embaixo enche, inclusive interdita o túnel e tal. Bom, olhem para essa praça, olha o tamanho dela. Tem algum lugar para a água penetrar? Para penetrar no solo? Não. Lugar nenhum. Toda a água ela é jogada nas galerias de água pluvial.
Por exemplo, você está num lugar onde tem um monte de prédio. Vamos supor, isso aqui é uma rua, mas vamos supor, isso aqui é uma quadra, esse prédio tem quintal, aquele prédio tem quintal, só que a gente vê um vão no meio. É por isso que a gente sai procurando nesses lugares de alta verticalização, olhando para cima e não para baixo. Quando você acha o vão, você fala, pô, aqui pode ter uma galeria. Porque os prédios não podem construir em cima das galerias. Então você procura um corredor de céu em algum lugar. E aí você acha, você fala, pode ser aqui. As galerias de água pluvial, nenhum engenheiro é louco de fazer galeria de água pluvial assim, né? Vou dar uma volta. Não, elas são assim. Cano reto, fechado. A água não penetra no solo, a água não evapora, ela não encontra obstáculos como na natureza, ela bate em pedra, bate em árvore, folha de árvore segura uma quantidade de água absurda numa chuva. Ela vai jogando essa água devagar no solo. Tudo isso minimizaria o escorrimento superficial de água. Aqui não. Todo escorrimento é jogado em galerias e todo jogado na galeria principal, que é no caso, a Anhangabaú. Você tem que conseguir segurar essa água antes em algum lugar ou que ela vá mais devagar para lá. Então a gente tem vários exemplos hoje, tecnologias, etc., pensando nisso, que é copiando como era naturalmente. Por exemplo, jardins de chuva. É como são chamados alguns desses tipos de... Que são o quê? São jardins, em que, o jardim mesmo, o canteiro de árvore. Olha a árvore, ela não podia ser um pouquinho, né? Ela está cimentada até... Então, esses jardins, eles retêm a água nele e espalham a água no subsolo, no solo que está abaixo dele. Aquela cobertura ali, por exemplo. Vários lugares hoje utilizam uma dessas técnicas que se chama cobertura verde, que é plantar em cima do teto. Uma calçada com um pavimento permeável. Então, parte da água não resolve, é você indo ampliando essas. É isso que eu digo que não existe uma solução. O trabalho que eu fiz em 2006 foi pegar 3 dias de chuva forte em São Paulo, torrencial mesmo, e eu utilizei os dados oficiais da Central de Gerenciamento de Emergências que marcavam os pontos que eram intransitáveis, inundou. Aí eu peguei todos esses pontos, marquei em cima de um mapa de ruas e esse mapa de ruas era um mapa da prefeitura em que você podia tirar o layer das ruas e ver os rios por baixo. Aí quando você tira o layer das ruas e deixa os pontos de inundação, todos eles são referentes a rios que existem e estão submersos embaixo das ruas. O que você consegue extrair daí é que onde existe rio, onde eles fluem e as enchentes têm uma relação direta. O professor Renato Tagnin que falou isso. Ele viu uma notícia no jornal e estava assim a manchete. Bueiros entupidos criam na cidade criam uma super enchente na Marginal Tietê. Bom, o raciocínio está todo invertido. Na verdade, os bueiros entupidos diminuem a enchente no Marginal Tietê. Se eles estiverem limpos, a água vai chegar muito mais rápido na várzea e vai encher. Quer dizer, as pessoas não sabem como lidar com isso. Ou seja, elas acham que podem não levar em consideração a dinâmica natural das coisas, do relevo, do curso dos rios, da drenagem da água e construir uma cidade. Não, a gente está aprendendo pelo jeito mais difícil de que você tem que conviver com isso e que pode ser muito bom, inclusive conviver com isso, aumentar a qualidade de vida das pessoas que vivem na cidade.